Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro para vocês, né, que tudo que eu falo não levem como verdade absoluta, nada mais é que eu faço do que análise de estímulos jogados no ambiente, ou seja, minhas opiniões, minhas vivências. Vocês podem discordar, concordar, que tá tudo certo. Eu acho que o que nós perdemos muito na sociedade atual é a questão de um bom debate, né? Eu posso discordar de você, entender o seu lado, estar ao seu lado, e até tem acho que Voltaire, se eu não me engano, fala isso, né? Eu posso não concordar com aquilo que você diz, mas eu sempre lutarei para que você tenha a liberdade de falar aquilo que realmente você quer, entendeu? Então, assim, o que nós perdemos muito, né? Nos tempos atuais. Ele não falou com essas palavras, eu estou colocando para vocês realmente o entendimento, tá? Eu acredito que foi Voltaire até que falou isso. Mas vamos lá falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é: aprenda a dizer não para aprender a viver, seja um essencialista, ok? Acontece muito com as pessoas que adentram na vida mais solitária, adentram numa vida mais assim, na solidão. E eu falo que a solidão, tá, pessoal, não quer dizer que você tem que viver isolado, como se fosse um eremita. É claro que a vida de um eremita é uma vida solitária, é uma vida de solidão, mas não quer dizer que você tem que estar nessa vida para ter uma vida solitária. Você pode estar casado e ter uma vida solitária, ter uma vida em solidão. E isso é independente, é um estado, tá? Você está é um espírito, né? Um estado de espírito, você sentir na solidão e sentir numa vida solitária, ou quiser seguir uma vida solitária. É claro que aqueles que escolhem uma vida em solidão, em solitária, casado, ele vai ter que realmente administrar os seus tempos de solidão e solitário com os tempos com o tempo em comunhão com a sua esposa. E, geralmente isso só dá certo onde tem duas pessoas que gostam de ter os seus momentos, sabe? Se você casou com uma pessoa um pouco mais carente, precisa de muito mais contato físico, vai ser bem mais difícil vocês administrar isso, tá? Mas vamos lá para o nosso tema. Geralmente, quando a pessoa ela acaba adentrando numa vida mais solitária, numa vida mais de solidão, principalmente aqueles que vivem realmente uma vida mais isolada, tudo, ele acaba entrando numa certa carência. E quando ele entra numa certa carência, tá, porque não sabe administrar a solidão, não sabe administrar uma vida solitária, ele acaba falando sim para tudo, para aproximar as pessoas para ele, para que as pessoas realmente cheguem mais perto dele. E ele acaba falando sim e sobrecarregando a sua vida, e quando ele sobrecarrega a sua vida, ele acaba não vivendo mais para si, ele acaba vivendo para os outros, ele não tem mais uma identidade, né? Ele tenta agradar todo mundo e acaba ainda acaba ainda decepcionando as pessoas, porque acaba não entregando um serviço ali de qualidade ou realmente uma presença de qualidade ali para aquilo que ele falou sim. Ok? Eu fui uma pessoa que falei muito sim na minha vida. Eu tive essa fase na minha vida que eu falava sim pra tudo, que eu era um cara carente mesmo. Não vou negar isso. Eu falava assim para que as pessoas ficassem mais próximas de mim. Eu falava assim porque eu queria que a minha presença fosse notada, que as pessoas sempre falassem de mim, enfim. Dentro de relacionamento, eu fui um cara que me entreguei muito, sempre falei sim, com aquela ideia, uma ideia totalmente imatura. Assim, eu vou fazer de tudo para a pessoa, porque a pessoa não vai me largar, né? Porque a pessoa vai me colocar num pedestal, e é o contrário. Quem aqui é mais velho e já passou por isso, sabe que quando a gente fala assim, para tudo dentro de um relacionamento, a gente perde a admiração da pessoa, tá? Porque a pessoa fala assim, se ele fala assim pra tudo, né? Então, assim, o que realmente ele tem pra ele, né? Ele não vive pra ele, ele vive pra mim. E a pessoa acaba perdendo a questão da admiração. Então, no momento que eu aprendi a falar não pra vida, comecei a focar em coisas que realmente eram úteis para a minha vida, eu comecei a crescer profissionalmente, eu comecei a crescer intelectualmente, eu comecei a crescer emocionalmente. Por quê?
Porque eu comecei a focar em coisas que realmente eram úteis para mim, tá? Uma coisa que quando a gente aprende a falar não, não é que nós somos egoístas, tá? Quando a gente aprende a falar não e a gente foca o tempo em nós, realmente a gente aprende que temos que realmente focar o tempo em nós, porque nós temos que crescer de forma individual, e se um dia a gente estiver com uma pessoa, você estiver com uma pessoa, eu estiver com uma pessoa, eu pretendo que isso não aconteça, mas se um dia acontecer, eu estou na minha completude, tá? Porque eu investi o tempo em mim e cresci como pessoa. Então, quando você aprende a falar não, você se torna uma pessoa essencialista. Ok? Eu tô lendo um livro muito legal, pessoal, que, na verdade, ele vem com muito mais coisas complexas sobre isso que eu tô falando para vocês. Eu vou até deixar aqui, ó, vai aparecer aqui para vocês, esse livro, se caso vocês queiram ler. Eu grifei algumas coisas desse livro que eu estarei discutindo aqui com vocês, sobre a questão de dizer não, sobre a questão de ser um essencialista, e é o seguinte... Ele fala, né, os autores, são 2 autores, tá? Esse livro, ele fala o seguinte, que antes de a gente aceitar alguma coisa, nós temos que fazer uma pergunta. Essa coisa, tá, esta é a coisa mais importante que eu deveria fazer com o meu tempo e os meus recursos nesse momento? Entendeu? Então, se uma pessoa pedir alguma coisa para vocês, façam essa pergunta. Realmente é importante eu fazer? Tá? Eu fazer isso, eu gastar meu tempo, gastar os meus recursos para poder fazer isso, tá? Isso até para vocês mesmo, tá? E se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho aquele tempo específico para fazer algo. Vale a pena eu gastar meu tempo para fazer isso? Eu sou muito assim, viu, pessoal? Sou extremamente assim hoje em dia, tá? Será que vale a pena eu gastar meu tempo e meu recurso com isso? Isso vai me trazer um benefício? Se não vou trazer, eu simplesmente não faço, tá? Até ele fala assim, temos que fazer menos, porém melhor. Então gaste o seu tempo realmente em coisas que você vai se dedicar total. Aí você fala assim, né? O que acontece muito, que eu falei, e eu acho que em algum vídeo de outrora eu falei sobre a questão da obesidade das informações. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E acaba fazendo tudo mal feito, tá? Acaba fazendo tudo de forma que absorver muita informação e acaba não absorvendo nada, né? Ele vê muita informação, é até contraditório isso que eu falei, ele acaba absorvendo muita informação e acaba não absorvendo nada, porque parece que as informações entram e já saem, tá? Então, porque realmente a pessoa não foca em apenas alguma coisa, menos, porém, melhor, tá? Outra coisa que também ele fala assim, o caminho do essencialista é buscar de forma incansável o menos, porém, melhor. Então, quando as pessoas vêm pedindo coisa para vocês, a questão do trabalho, tudo, não tenta abraçar tudo, não tenta falar assim, eu quero abraçar, eu vou fazer isso para poder ficar em evidência. Não, pessoal, analise se realmente aquilo é importante, analise se realmente aquilo está dentro do seu trabalho, na sua vida amorosa, analise se realmente vai fazer um impacto na sua vida amorosa. Por exemplo, acontece muito assim, vocês planejam uma viagem, tá, para a Europa no final do ano, só que a pessoa que está com você começa a pedir várias pequenas viagens, tá? Aí você começa a falar sim para essas pequenas viagens. Aí quando você chega em dezembro, que você quer fazer aquela viagem para a Europa, o que acontece? Você está endividado e acaba fazendo uma viagem ruim. Uma viagem preocupado, uma viagem no qual vocês não vão gastar realmente aquilo que deveriam gastar para ter uma boa experiência dessa viagem, tá vendo? Vocês acabaram gastando energia com várias outras coisas, no qual não era necessário para que vocês pudessem fazer o melhor para essa viagem do final do ano. Outra coisa também que eu achei super interessante que ele coloca é assim, existe muito mais atividades e oportunidades no mundo do que tempo e recursos para investir nelas. Isso é verdade. Vai chegar um monte de estímulo para vocês de
todo qualquer lado, na diagonal, na frente, em qualquer posicionamento vai chegar. Mas será que você tem tempo e recurso para gastar com tudo isso? Será que se você vai fazer realmente uma coisa legal, uma coisa satisfatória, entendeu? Estímulo você vai ter, como eu falei. Eu faço análise de estímulo de gás do ambiente. Tem estímulo para tudo que é lado, entendeu? Mas escolha aquilo que realmente vai ser impactante para vocês, ok? Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, né, é o seguinte: o essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas, entendeu? Também não é fazer menos, só por fazer menos. É investir o tempo e energia da forma mais sábia possível para dar a sua contribuição máxima fazendo apenas o essencial. Até a questão eu vejo muita questão de pessoas que aceitam ir para todos os lugares, né, com os amigos, né, enfim, né, que eu até falei sobre essa questão, né, dos vídeos de outrora, sobre quem não tem amigo tem tudo. E tem pessoas que, infelizmente, acabam falando sim para comprar amizade, enfim, né, para ser aceito dentro de um determinado grupo, realmente até por uma questão de carência. Então, essa questão, né, mede isso, você está gastando o seu tempo, o seu recurso por uma coisa, sabe? Então, gasta esse tempo, recurso com algo que vai fazer você crescer profissionalmente, que vai te trazer melhorias financeiras, que vai te trazer uma melhoria intelectual, entendeu? Então, assim, a questão, né, de você falar não é uma questão de bem-estar. A questão de falar não é de vocês aprenderem a viver. A questão de falar não é para que você foque a sua energia, os seus recursos na coisa que realmente deve ser focada, que vai trazer ali um crescimento pessoal. E realmente eu sei que quando a pessoa, como eu falei para vocês, escolhe uma vida mais solitária, às vezes ela não sabe administrar isso no começo, acaba falando sim para tudo, acaba querendo abraçar o mundo, né? Até assim, não, eu quero crescer, eu tô uma vida solitária, quero crescer, vou pegar um monte de curso, vou fazer um monte de curso, vou ler um monte de livro, e as coisas não funcionam dessa maneira, entendeu? Foque em uma coisa só, e nessa coisa faça o seu melhor, entendeu? Fala assim, Marcelo, eu estou pensando, por exemplo, eu sou da área de TI, da tecnologia da informação. Eu quero ser tipo, arquiteto de computação na nuvem. Então foca naquilo. Mas tem vários provedores de nuvem. Tem o Azure da Microsoft, tem a GCP, que é da Google, tem a OCI, que é da Oracle. Então foque primeiro em uma nuvem. Gasta suas energias, seus recursos para aprender esta nuvem. Depois foque em outra, sabe? Você vai em processos. Não tenta abraçar o mundo, falar sim para tudo, que vocês vão acabar assim sobrecarregando, e se sobrecarregar vai trazer malefício para sua vida, do qual você vai pensar assim, minha vida solitária que trazendo malefício. Não, porque você falou sim para tudo, na verdade, entendeu? Você, na verdade, nem está pensando em vida solitária, porque você nem tem como pensar numa vida solitária, porque você está sobrecarregado, ok? Então, espero que vocês tenham ajudado um pouquinho vocês a compreender essa questão de focar nas coisas que devem ser focadas, aprendendo a falar não para as coisas que não são essenciais. Até a próxima.